produtores e apresentadores, não expressando, portanto, a opinião da direção da Rádio Costa do Sol. A partir de agora, ao toque de 5 segundos. Programa líder de audiência. Araruama em ação. Araruama em ação. Com André Mônica. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana, né? Hoje é sexta-feira, início de mais um final de semana, graças a Deus. Estamos aqui saudáveis, podendo conversar com vocês, bater aquele papo gostoso, salutar, sempre voltado para o interesse comum, né? E o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa sociedade. E é isso sempre que nós buscamos abordar, discutir, apresentar e trazer em pauta aqui no Araruama em Ação. E ele já está por aqui, nosso amigo, idealizador, o cara que criou esse programa, que na realidade é uma porta aberta para você falar através do rádio, ligar pra gente, cobrar, reivindicar, que é um direito seu, cidadão, né, contribuinte, cumpridor dos seus deveres. E nós, quanto pessoas do meio da comunicação, né, estamos aqui cumprindo o nosso papel, que é apresentar os fatos, os acontecimentos e a verdade de tudo o que acontece no nosso cotidiano. Mais uma sexta-feira, estamos de volta. Bom dia, meu camarada André Mônica. Gostei da camisa, hein? Rapaz, tá quente, hein, cara? Quente lá fora. Bom dia todos os companheiros aqui de mesa. Nosso timaço, né? Que tá muito bem escalado, aliás, né? Digamos, né? Beijão aqui na querida Jaida, ao meu lado direito. Em seguida, nosso querido Aquino do Papa, o cara, né, do Snapchat. Não é assim agora, os filmezinhos? Isso é um tal de Snapchat aí. São os vídeos que circulam na internet. Cadê o... Rapaz, os caras inventam cada nome, daqui a pouco vão quebrar a língua da gente, Paulo Giovanni. Mas a presença aqui do nosso querido Aquino. Olha, Aquino, você arrumou um seguidor agora, hein? Aproveitar mandar um abração pra ele. Professor Wellington, tá ouvindo a gente lá. Gente, e ele, rapaz, se inspirou no seu talento, na sua capacidade de fazer esses filmes aí que estão mostrando a realidade da cidade para tanta gente. E o professor Wellington agora essa semana postou lá, né, um vídeo mostrando a situação da creche lá das Três Vendas, né? Ele fez um vídeo muito interessante lá no local, né? Tipo repórter. Parabéns, professor Wellington, já lhe dei os parabéns, né, pelo Zap, mas parabéns pelo seu trabalho e parabéns, Aquino, pelo trabalho que você tem feito, né, assim, muito verdadeiro e sempre ali, matando a cobra e mostrando o pau, né, digamos, como diz o ditado popular, né? Mata a cobra e mostra o pau, você vai na veia, você mostra a verdade. Isso aí é seu isso, você é um cara destemido, peitudo e que bota o povo sempre, né, assim, no lugar de defesa. Sua vida é defender os interesses do povo da nossa cidade. Parabéns, tenho muito orgulho assim de ter você aqui conosco na nossa bancada. Cumprimentar aqui esse grande cara, craque, né, que formou uma parceria do humor refinado aí. Rapaz, você sabe que eu não conhecia esse lado, sabe, Jair, do Bering, do Marcelo. O Marcelo é um cara que conheci ele, aliás, aqui na frente da rádio, conheci o Marcelo Bering aqui na frente da Rádio Costa do Sol. Há muito tempo atrás, ele chegou, se apresentou, criou logo uma afinidade, ficamos amigos, e ele foi trabalhar na minha equipe, fez um excelente trabalho na Secretaria de Educação, especificamente lá no setor relacionado à educação física, né, aos esportes, enfim, fez um trabalho maravilhoso, um grande amigo que fiz, né, e que hoje mostra um outro lado da história, um cara do humor refinado. E se juntou com quem? Henrique Nunes, né? Esse artista que Araruama, né, e muito além de Araruama, conhecem o seu talento, conheço há muitos anos Henrique, e um cara de uma capacidade intelectual que a gente admira por demais, né? Não vou dizer inveja, eu acho que inveja não é um sentimento muito legal, né? Mas a gente admira por demais. E essa dupla, Henrique Nunes e Marcelo Bering, tem feito aí, rapaz, dia desse nós estávamos batendo, Paulo Giovanni, um papo lá na casa da Jada, tomando um gostoso café, né? Feito pelo Henrique Nunes, né? Para isso ele não me convida, né? Quem faz o café lá é ele, olha só, hein? Quem faz o café lá é ele. E a gente tomando esse café, batendo papo, conversando, e a gente cada vez mais, a gente tem certeza
de que nós estamos no caminho certo? Primeiro, por conta de nossas consciências, né? A gente encosta a cabeça no travesseiro e sabe que estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos procurando transformar esse pequeno tempinho que a gente tem numa ferramenta em serviço da população de nossa cidade. Esse é o nosso sentimento, o sentimento de servir, e não o sentimento de se servir. Então esse nosso propósito, eu sempre brinco aqui, mas falo a verdade, aqui a gente reúne os 100 contra-cheque nessa bancada para falar coisas do dia a dia da gente que até então, infelizmente, vinham sendo escondidas. E assim, é uma tentativa, eu diria que é muito pequena, de tentar esconder a realidade que a população está vivendo, porque é impossível de se esconder o que o povo vive no seu dia a dia, na ponta, nos serviços públicos de nossa cidade. É impossível. Por mais que você massacre no microfone de rádio, enfim, nos jornais, que você tente dizer que está tudo muito bem, que está tudo uma maravilha, quando na verdade a realidade que a gente está vivendo é uma realidade de muita dificuldade para a população, né? Em especial a gente fala aqui, se dedica à nossa cidade, à nossa praia, ao nosso cantinho, fazendo o nosso dever de casa. Mas fazemos isso, né? Sem receber um tostão para isso, fazemos isso sem ter alguém lá de trás mandando que façam isso, não. Estamos aqui livre e descompromissadamente. Eu já disse um dia desses aqui que é uma coisa engraçada. A Jade e o Henrique, por exemplo, até pouco tempo atrás, eles estavam em outra trincheira política, né? O amor à nossa cidade, a nossa posição convergente, né, em defesa do interesse do nosso araruamense, em defesa daquilo que a gente chama de decência, né? Isso nos aproximou. Da mesma forma o Aquino, vejam vocês, na eleição passada, quer dizer, já se vão 3 anos da eleição passada, quase 4 anos, né? Já vai, a eleição começa mais ou menos no meio do ano, aquele movimento de campanha, enfim, isso já está se aproximando, quer dizer, meado do ano que vem já começa a movimentação política, aliás, já começou agora, era o prazo de filiação, era no mês passado. Já começou faz tempo, André. Isso mudou, enfim, mas até bem pouco tempo atrás o Aquino do Papa era meu adversário, candidato lá, né, no palanque do atual prefeito. Eu estive ao lado do João. É verdade, agora está aqui do nosso lado. Então o que nos aproximou aqui não foi um interesse político e partidário, não. O que nos aproximou aqui foi o interesse da política do bem, da política de se construir para a nossa cidade. Isso fez com que esse programa estivesse hoje realmente cumprindo o seu papel. Na medida em que é bombardeado, quer dizer, montam programas para combater o nosso programa, tentam de todas as formas desesperadamente criar, né, factoides para tentar desconstruir aquilo que a gente fala, mas é impossível desconstruir a verdade. Não tem como. Impossível. Por mais que tentem, que se esforcem, aliás, às vezes fazem papel até de ridículo, né? Mas, enfim. Na maioria das vezes. Eu confesso a vocês, em alguns casos a gente sabe a motivação, né? Dinheiro. A gente acaba, é verdade, a gente sabe o que está por trás disso. Mas, digo a você, meu caro ouvinte, você que é a razão da gente estar aqui todas as sextas-feiras, das 11h30 a 1h da tarde. Você, né, nos impulsiona. O seu telefonema, o seu WhatsApp, o seu e-mail, a sua participação no telefone, enfim. Você é a razão de estarmos hoje, né, conscientes de que estamos contribuindo, estamos fazendo o nosso papel. A consciência crítica da população, ela desperta. As pessoas começam a olhar e a gente vê isso em cada esquina. Não só nesses contatos, mas sobretudo no contato pessoal. Ainda hoje pela manhã, eu saí com um amigo, fui à Ampla, resolvi um problema de energia, no fornecimento de energia para casa de um rapaz que tem um sítio vizinho ao meu. Eu fui lá tentar ajudar ele. E aí no caminho ali de casa até a Ampla, fui parado por umas 3 ou 4 pessoas. E o discurso é o mesmo. André, pelo amor de Deus, o que é isso? Enfim, né? A vocês, meus amigos, a vocês, tantos araruamenses, outros nem tão próximos, mas que estão sofrendo com esse momento. Fica aqui um recado, que eu dou sempre no final do programa, mas hoje eu vou abrir o programa dizendo o seguinte: até que ponto vale a pena você não valorizar o seu voto? Até que ponto vale a pena você olhar o cara que às vezes vende o voto, que às vezes, né, negocia essa ferramenta fundamental e hoje colhe como consequência isso tudo que a gente está vendo. Lamentável. Conto com vocês. Cada um de vocês é fundamental. Abram os olhos da população, sobretudo do povo que às vezes fica mais esquecido, deixado de lado lá num cantinho qualquer da cidade,
e que eles aparecem no último minuto do segundo tempo, tentando desvirtuar a realidade e às vezes fazendo propostas no objetivo único, se dar bem. Esses caras que vêm para a política dessa forma, botando dinheiro na frente, eles só têm um objetivo, não é de servir o povo, é de se servir do povo. Bom dia a todos. Então, bom dia do nosso amigo André Mônica. Lembrando que você pode interagir conosco mandando a sua mensagem de áudio ou texto através do WhatsApp do Araruama em Ação, 988357526. Aliás, a nossa amiga Jussara, lá do Buraco do Pau, tradicionalmente conhecido como Vila Canaã, né? Ela diz o seguinte: bom dia, André, Jaida Mundim, todos aí da mesa, bom programa. Jussara, beijo, bom Ju. dia pra você, viu, Ju? André, tá na hora de mandar aquele abraço super carinhoso. Araruama em Ação. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. E o abraço dessa sexta-feira, André, pra quem vai? Bom, quero mandar um alô muito especial para algumas pessoas. Em especial, quero mandar um alô para toda a galera aí do Democratas, partido político, né? Pro PSDB, a galera do PEN, a galera do PRTB e a galera do PRP. Eu vim agora de uma reunião pela manhã, de um café, né, de uma reunião partidária, fui convidado a uma reunião Nem me de convidou vários pro partidos. café, né? É verdade. Também não Café chique. convidou, não. Quero cumprimentar a toda essa rapaziada que me recebeu com muito carinho. Estávamos lá estava o vereador Zé Antônio, né, que é vereador de nossa cidade, fazendo um trabalho de resistência na Câmara, ao lado do vereador Zezinho, que também estava presente, também fazendo um trabalho de resistência na Câmara de Vereadores a tudo isso que a gente está assistindo, né? Então eu quero cumprimentar todos esses companheiros, né? E o meu bom dia de hoje vai especialmente para todos eles. Eu cometeria aqui certamente alguma falha se fosse enumerar nominalmente, né? Mas eu quero mandar um abraço para todos eles, né, que estão ainda lá terminando esse papo, talvez não estejam nos ouvindo, mas com certeza vão receber esse abraço de alguém. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela solidariedade e pelo timaço que a gente tem, né? E amanhã a gente segue em novas reuniões, na semana que vem são outras reuniões, enfim, né? Esse trabalho a gente vai fazer cada dia, né, em cada canto dessa cidade, que é chamar a atenção da população de Araruama para esse momento que a gente está vivendo e a resposta que a gente precisa dar. E abrindo só uma exceçãozinha aqui, quero mandar um alô muito especial para um amigo que sempre me cobra isso. Eu chego lá em Morro Grande de tarde, nas sextas-feiras, à tardinha eu vou a Morro Grande, e ao chegar lá tem sempre um amigo que me cobra, às vezes eu esqueço de mandar um alô para ele. Quero mandar um alô especial pro Vaval, né? Nosso querido Vaval, pro Inho, mandar um abraço para meu querido amigo Janjão, que fica lá sintonizado junto com o Zé Luiz, que recebe esse abraço também. A vocês, meu carinho, né, pela audiência, Paulo Giovanni. André, essa semana eu acho a criatividade, né, do povo brasileiro assim de uma coisa assim tão legal, tão bacana. E eu tive acompanhando, né, algumas músicas, André, que circulam pelas redes sociais Brasil afora. É muito bom. Entendeu? E são músicas assim de uma criatividade tremenda. E que se encaixam, né? Eles se encaixam para alguns Todo municípios mundo aqui gosta brasileiros. muito de música, né? Música é Eu uma coisa boa. gosto, eu gosto. Mas em especial nosso querido artista, dizem que é compositor nas horas vagas, Henrique Nunes, né? Ele pode fazer uma avaliação dessas músicas. Sexólogo, numerólogo, astrólogo, ele é tudo. E uma delas... Só ele e o professor Wellington, né? Tá, e uma delas é essa aqui, né? E já vai ter o teu bom dia aí do Marcelo, da Jaida, do Henrique, né, do Aquino. Uma delas é essa aqui, ó. É bem feito, eleitor. Quem mandou você votar nesse cara incompetente? Agora não adianta chorar. Analisando de todos que foram eleitos, o gestor atual é o nosso pior prefeito. Analisando de todos que foram eleitos, o gestor atual é o nosso pior prefeito. Seu desejo é cada vez ficar mais rico. Era pobre, mas não dá valor a pobre. Esse prefeito nosso povo já conhece. Quando vê o dinheiro, o olho dele cresce. Esse prefeito nosso povo já conhece. Quando vê o dinheiro, o olho dele cresce. É bem feito, eleitor. Quem mandou você votar nesse cara incompetente?
agora não adianta chorar. O sonho dele era ser prefeito, mas quando foi eleito mudou-se dessa cidade. Só fala em plantar, mas não quer investir. Não sabe trabalhar, só sabe perseguir. O seu defeito todo mundo já conhece, é que só ele sobe, o nosso povo desce. O seu defeito todo mundo já conhece, é que só ele sobe, o nosso povo desce. Bom, gente, por que nós colocamos essa música? Até porque eu achei uma sátira muito legal com o que acontece no nosso país chamado Brasil. Que a gente acompanha de escândalos por esse país afora. Tô falando de Brasil, gente. Hoje o Henrique me fez uma pergunta, Paulo Giovanni. Ele falou assim, Jaida, vê pra mim aí na internet quantos prefeitos foram caçados no Brasil esse ano, no ano de 2015, né? Rapaz, eu falei, olha, Henrique, eu acho que a gente vai perder a conta, porque só na Bahia foram 43. Meu Deus. Eu falei, é melhor parar, né? É melhor parar porque não vai dar pra contar todos, infelizmente. E as causas são sempre as mesmas, né? Fraudes em licitações, na merenda, principalmente. Então vamos fazer o seguinte, Jada, já aproveitando esse clima, hoje tem um quadro novo. Aliás, você que tá aí, minha amiga. Deixa eu só fazer uma consideração aqui. Pode fazer. Pega quando você tem aquelas novelas, essa música aí. É muito boa, né? Antes de arrumar isso. Mas na verdade tem aquela história, quando tem uma novela, filme, né? Você pode dizer, qualquer semelhança. Como é que é o negócio? Qualquer semelhança com a uma realidade obra mera de ficção. coincidência. Em outras palavras, qualquer mera semelhança. É mera coincidência. É mera coincidência. Com certeza, nada a ver. Então a senhora que tá aí botando o arrozinho no fogo, né? Preparando o almoço da família, do maridão, das crianças. Vamos aproveitar esse momento para lançar um quadro novo. É dia de estreia, né? De repente o feijão tá na panela, a pressão tá... Então é nesse clima que eu trago o bom dia do Marcelo Bering e do Henrique Nunes com o quadro Panela de Pressão. Bom dia, meninos. Bom dia, você gostou da sonoplastia dele? Olha, tá na pressão, hein? Já tá na pressão, não precisa nem gravar. Melhor do que isso. Já tá na pressão. Bom dia, Henrique. Bom dia, Marcelo. Mas que quadro é esse, Marcelo? Me pegou assim meio de surpresa, panela de pressão? É verdade, Henrique. O panela de pressão, ele vem justamente para abrir para os nossos ouvintes, né? O que anda acontecendo por aí afora, ou por aí adentro, né? Por aí adentro. Por aí adentro. Em todas as questões políticas, no que vem acontecendo nos municípios de todo esse Brasilzão, de toda essa seara aí desse Brasilzão. E hoje você vai a pressão toda, né? A pressão que acontece em cima desses políticos. Sim, e hoje tem alguma coisa especial dentro dessa panela? Nós recebemos uma carta, né? Uma carta de uma ouvinte, que o nome dela é Cremilda Inocêncio da Silva. Né? A dona Cremilda, ela é esposa do prefeito Agenor Inocêncio, município vizinho de Bom Jardim, lá no Maranhão, onde a prefeita Lidiane Leite, mais conhecida como Prefeita Ostentação. Engraçado, eu conheço alguma pessoa mais ou menos, mas vai em frente. É o loirão esse aí? A loirona, aquela bonitona não, né? Ela mesmo, né? A Prefeita Ostentação. O que aconteceu com ela, Marcelo? Não, essa Prefeita Ostentação, ela é acusada de formação criminosa ao fraudar 2 licitações para reforma de escolas e locação de veículos. Ela foi caçada e presa. Presa? É verdade. Ficou menos tempo presa do que foragida, né? Mas é que nem galinha carijó, mas isso é que nem galinha carijó. Galinha de casa a gente não corre atrás, né? Acaba achando, né, Henrique? Dizem que acha. É verdade, né? Você sabe qual foi o valor da fraude lá? Sim. 15 milhões de reais. 15 milhões, pelo amor de Deus. A carta dela, ela diz assim: Sim. Prezados senhores, estou muito apreensiva, pois meu marido, Agenor Inocêncio, responde a 4 processos por fraude em licitação, inclusive na merenda das criancinhas do nosso município. É mesmo? Isso também me faz lembrar alguém. Vai em frente. Bom, ela diz assim que temo que meu marido a qualquer momento possa ser preso e algemado, conforme aconteceu com a prefeita Lidiane, prefeita Ostentação. Ela está apreensiva, né? Ela está apreensiva, né? Ela diz também que, ela diz assim, minha prima, que é moradora de Araruama, me disse que vocês têm aí em Araruama uma fábrica de algemas. Opa, vamos faturar. É verdade, né? Então ela diz assim, pelo fato do meu marido
ter os pulsos muito delicados... Como é que é? Repete aí pra mim, por favor. Ela diz que o pulso dele é muito delicado. É, mas na hora de meter o mãozão lá no dinheiro da população, o pulso é firme, né? Não, de repente essa delicadeza é pra poder ter um bom tato, diferenciar 100 de 50. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E ela gostaria, se possível, Henrique, encomendar, junto com a fábrica de algemas, né? Sim. Uma algema especial, uma algema acolchoada. Ah, ela quer uma algeminha acolchoada. É verdade, por causa dos pulsos deles, Eu são fico sensíveis. muito emocionado com essas coisas. Quer proteger os pulsinhos delicados do marido, né? Sim, e o que mais que ela pretende? O que mais que ela quer? Ela tem um negócio aqui que, Henrique, ela tá pedindo para que você dê o preço da algema, essa algema especial, né, que você fabrica, né? E... Não sou eu, mas na frente você vai saber quem é o gerente de produção. Tem o gerente de produção, né? Eu sou um gestor de logística. Só que ela quer saber em nome de quem ela envia o cheque. Ah, sim. Os cheques que ela falou. Vamos fazer então que nem o Jack o Estripador, vamos por partes, não é? Olha, dona Cremilda Inocêncio, né? Inocêncio. Dona Cremilda, a senhora eu acho que é uma medida certa de preventiva, mas veja bem, todos são inocêncios até que se prove o contrário. Não é? Agora, a dona Lidiane Leite, que é a prefeita que foi presa, né, e caçada, ela deve estar chorando agora sobre o leite derramado, né, Ela Marcelo? dava jet ski também, não? Ostentação com Não, jet ski é coisa pra pobre. Eu vendi até o meu. Ela agora tá usando uma tornozeleira moderna, não tá? É, de diamante, a tornozeleira. Deve ser do Luiz Vitão. De rastreamento, né? E quanto à prefeita ostentação, que é como ela atualmente é conhecida no município, até o final do programa eu vou lembrar de até tá me vindo na cabeça o nome de alguém que também tem essa coisa de ostentação. Eu também eu tenho uma vaga lembrança. De andar de carro conversível dentro de favela e tal, mas até o final eu lembro. Olha, dona Cremilda, eu vou dizer uma coisa para a senhora. O pagamento, na realidade, ele tem que ser à vista, né, dona Cremilda? Porque nós somos uma empresa de pequeno porte. E não podemos correr esse risco, afinal de contas, nós estamos lidando com um fraudador, que é o seu marido, a senhora me desculpe. Mas nós não podemos correr esse risco, tem que ser à vista o pagamento, né? Ela quer saber em nome de quem, ô Marcelo? Em nome de quem que ela emite esses cheques. Que a senhora, dona Cremilda, quer saber em nome de quem a senhora emite esse cheque. Muito bem, a senhora, por gentileza, pegue um papel e uma caneta e anote. A senhora pode mandar o cheque em nome da própria empresa, que é Fábrica de Algemas Enquadrando Legal. Enquadrando Legal? Enquadrando Legal. A senhora anotou bem aí, né? Aqui em Araruama essas coisas de enquadrando legal, nadando legal, roubando legal. O bicho pega mesmo. Quando enquadra, pega mesmo. Ou a senhora, por opção, poderá mandar o cheque nominal em nome do nosso distinto gerente de produção, o senhor Messias Neves. Messias? Sim, o nosso sócio. Eu me lembro que ele até vendeu a casa para entrar de sócio. No ar dessa emissora, quando eu estava despreparado, sem capital de giro, liguei para essa emissora, não lembro qual foi o programa, precisando de um sócio, e ele se pronunciou imediatamente, temos isso gravado, se prontificando a ser meu sócio. E hoje eu tenho muito prazer, fico muito emocionado de ter como sócio o senhor Messias Neves. Mas, Henrique, você receberia um cheque de um fraudador em licitação? Bem, à vista, né? E só entregaria depois que fosse descontado. Claro, a empresa é pequena, né? Muito obrigado pela sua audiência, dona Cremilda. Estamos sempre aqui. Araruama em ação! Aqui, o povo tem vez. Pois é, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse panela de pressão. O tempero tá no ponto. Aqui no Do Papo, seu bom dia. Bom dia a todos os araruamenses, um bom dia especial para a Turca e a galera aí de Morro Grande que tá me ouvindo. Vou deixar o restante do parabéns para o André. E quero pedir o silêncio ao pessoal de Maninho, atenção, o pessoal de Maninho, silêncio que o Maninho quer ouvir o programa. Andam reclamando, André, que a audiência é tão grande que o pessoal começa a discutir sobre os assuntos e o Maninho termina não pegando o fio da meada. Então o Maninho está reclamando que o pessoal tem que parar de discutir no momento do programa para te ouvir melhor. Então silêncio no bar do Maninho. Gente, vamos falar baixo no bar do Maninho, pelo amor de Deus, hein? Depois você... Aí vocês podem discutir à vontade, porque ainda acaba o programa igual acabou, né? Um abraço especial à Tuca e a galera que tá
também nos ouvindo, André. Mandou um abração pra tu. E pro professor Wellington, você não vai mandar um abraço especial? Um beijo. É que o Fernando Campos pediu pra ser mais rápido aqui. O professor Wellington... Fernando Campos. Desculpa. Meu grande amigo. Parece, na realidade, o perfil parece, né? Olha só, É que eu sou fã dele também. galera, deixa eu dar uma palavrinha, porque eu tinha até comentado com o André, que eu queria falar uma coisa logo na abertura do programa, porque eu não costumo dar respostas e não vou dar resposta pra tralha, porque não faz parte da minha índole. Eu vou dar resposta aqui para 2 pessoas que me ligaram no decorrer da semana, muito preocupadas, sabe, Paulo? Jaida, eu ouvi no programa das tralhas falando não sei o quê, que lá não tem máscaras ocultas. Então eu queria dizer uma coisa, Paulo Giovanni, para essas 2 pessoas que estão preocupadas comigo, eu quero dizer o seguinte: pela primeira vez na vida, as tralhas falaram a verdade. Porque hoje lá não existe mais nenhuma máscara oculta. O prefeito arrancou a máscara deles e esfregou a cara deles na lama e expôs nos seus armazéns, nos seus supermercados, para quem quiser ver o preço. Então, realmente é verdade, lá não existe nenhuma máscara oculta. Quanto ao grupo teatral Máscaras Ocultas, de mais de 20 e tantos anos dentro dessa cidade, com diversos espetáculos montados e escritos por Henrique Nunes, produzidos por mim, encenados por mim, quanto a esse também lá não tem nenhum. Porque para ser um máscara tem que ter caráter e talento. E naquele grupinho lá, não tem nada disso. Fechando aqui no rapidinho pra gente ir pro intervalo. Eu quero mandar um abraço pro professor Wellington. E, professor, eu quero dizer para o senhor que não é só você, não. Graças a Deus, André, realmente o meu trabalho está fazendo resultado. Porque teve uma moça do colégio Jerônimo Carlos do Nascimento, lá em Paracatu, que recebeu de presente uma televisão quebrada. E o pessoal não queria... Como é que é o negócio? No dia do sorteio da festa aí dos servidores, que não entraram no sorteio, o pessoal de plantão, uma pessoa, um munícipe, recebeu uma televisão quebrada. E eles relutaram em trocar. Aí, não disse vai trocar ou não vai, ela falou assim: não vai trocar não, eu vou falar com o Joaquim do Papa para botar no Face dele. E não. Imediatamente mandaram trocar e trocaram. Então, o meu trabalho está fazendo resultado. 12:00, mais 1 minuto na Costa do Sol, depois do intervalo, Marcelo, porque vem a reportagem aí. E já nós vamos falar de... Não tem jeito, é recorrente, mas aconteceu. Já a gente fala. Estamos apresentando Araruama em Ação, com André Mônica. Repórter Costa do Sol. Dos seus direitos, com a doutora Valéria Trigo. Você está com o programa Araruama em Ação. Araruama em Ação, com André Mônica. Aconteceu. Minha amiga, meu amigo, na trilha não poderia ser outra. Até porque um fato que aconteceu, um fato que vem acontecendo, e no meio dessa briga está você, cidadão, que tem muitas das vezes que esperar a condução no ponto, com sol, com chuva, às vezes gozando de uma vida saudável, às vezes doente, tendo que se dirigir para uma unidade hospitalar. Transporte coletivo da cidade de Araruama. Bom, segundo matéria, e todos nós acompanhamos nas redes sociais, na manhã da última quinta-feira, a classe dos rodoviários foi para as ruas, se posicionaram no terminal rodoviário da cidade de Araruama com faixas, num ato em que eles reivindicavam que as lotadas parassem de rodar. Porque, segundo o presidente do Sintronac, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo, aí também tem uma questão, posicionamento meu. Eu não entendi o posicionamento do Sindicato dos Rodoviários
nessa mobilização, mas enfim, esse fato aconteceu, né? E aí, na quarta-feira para quinta-feira, as pessoas ficaram em polvorosa. Por quê? Porque o sindicato distribuiu uma carta aberta à população dizendo que as linhas de ônibus iriam parar dentro do município de Araruama e também algumas linhas intermunicipais ligando Cabo Frio, Saquarema, Arraial do Cabo, Silva Jardim. E aí todo mundo ficou em pânico. Como é que eu vou chegar ao meu setor de trabalho se não teremos ônibus? Como é que eu vou chegar ao meu setor de trabalho se agora existe uma ordem do Ministério Público em que as lotadas não podem mais rodar? Os carros terão que ser multados, recolhidos, enfim. E aí foi feita uma reunião entre o gestor municipal e o sindicato. E nesta reunião ficou firmado que o município firmaria um novo convênio com o Detro e com o Estado para que este departamento volte a fiscalizar o transporte alternativo complementar, como você queira classificar em nossa cidade, para que os ônibus não deixassem de rodar. E aí o presidente do sindicato, ele disse o seguinte: vamos sim continuar com os ônibus rodando, os rodoviários vão trabalhar, mas vamos aguardar o posicionamento do governo municipal diante do compromisso assumido com a categoria, né? E aí ficou todo mundo naquela preocupação. E nós participamos de diversos bate-papos nas redes sociais. Há quem concorde com o transporte alternativo, há quem discorde. Inclusive, segundo matéria do site G1, nós temos aqui, ó, a colocação de algumas pessoas, né, que uns dizem concordar com o transporte complementar, porque eles geram praticidade, as pessoas não ficam esperando no ponto. Já outros dizem não concordar, porque no transporte complementar não tem gratuidade e papapá perere pão duro. A realidade é que entre essa briga de empresa de ônibus e lotada, tem uma peça muito importante, chamada Cidadão de Araruama. E vocês lembram? Precisamos resolver urgentemente o problema do transporte. Não ficar escorraçando. E são trabalhadores que estão dirigindo esse carro. Não são marginais. Então nós temos que legalizá-los, dar condições de legalizar, ensinar a legalizar, fazer o certo. Cara de pau. Vamos então aos nossos amigos da mesa abordar esse assunto, que é um assunto muito sério. É um assunto que preocupa. Porque lá na ponta está o cidadão. André, Jaida, Henrique, Marcelo, aqui. André que... Deixa eu nós já há 2 semanas que os acontecimentos vêm nos trazendo para essa discussão, né? E, novamente, essa semana nós tivemos uma movimentação aí já dos rodoviários, como bem colocou aqui Paulo Giovanni. E eu, na semana passada, eu coloquei de forma muito objetiva a minha posição. Eu acho assim, eu costumo voltar lá atrás, nos ditados populares, né? E eu tenho dito aqui muitas vezes, a língua é o chicote do corpo, né? O lá de cima, nada passa aos seus olhos, né? Ele está olhando tudo, ele registra tudo, e eu me lembro quanto eu sofri enquanto prefeito dessa cidade, quantas críticas aqui nessa emissora, o que fizeram, né? E, enfim, né? Toda e qualquer blitz que era feita na cidade era na minha conta. Toda e qualquer ação do Detro feita nessa cidade era na minha conta. Tudo era na minha conta. O André, para coroar essa história, na campanha, nos palanques, eu aqui mesmo deu testemunho de que participou, inclusive, de vários comícios onde ouviu isso. O prefeito da cidade assumiu publicamente, não só em reuniões, mas em comícios públicos, a sua posição de que, primeiro, a situação do transporte era fácil de ser resolvida e que ele iria resolver. Segundo, em relação a essa questão Detro, vocês se lembram, você está ouvindo a gente aí. Com certeza, você que está ouvindo a gente, você deve ter ouvido que o Detro estava em Araruama por minha conta. Bom, o que esses caras vão dizer agora? Qual é a justificativa que eles vão dar? Eu dizia, vocês se lembram, eu nunca disse que a questão do transporte era fácil de se resolver. Não era fácil de se resolver. Eu sempre relatei a realidade dos fatos. Existe sim uma demanda judicial,
ajuizada pelo Ministério do Estado do Rio de Janeiro, questionando a modalidade de transporte alternativo. Não que ele seja ilegal, ele pode ser até legalizado, desde que se observando as normativas, né, da lei em relação, sobretudo, à questão da licitação para quem vai operar eventualmente esse sistema e da forma como ele vai ser feito. Então eu nunca escondi isso da categoria. Né? Quando eu me elegi prefeito, o transporte, já existia o transporte alternativo, que vem já de muito tempo, já vinha de muitos anos. E já existia uma demanda, uma discussão judicial acerca de como foi implantado esse sistema de transporte na cidade por decreto, e não foi feita licitação para quem operaria determinadas linhas. Então você tinha, né, as combis, as vans, você tinha, né, e começou a surgir as lotadas, que tinham aí os seus pontos, que a cidade toda sabe disso. A cidade toda sabe disso. Isso não era fácil de ser resolvido, porque você tinha que equacionar, primeiro, uma demanda judicial, e você tem o direito de discutir questões na justiça, mas você não pode descumprir determinações judiciais. Então isso tudo eu tratei muito às claras e nunca escondi a dificuldade de se encontrar uma solução para esse problema, mas começamos a avançar na busca das soluções para compatibilizar o transporte alternativo, transformando ele em transporte complementar. Como era um assunto, uma polêmica que se arrastava há muitos e muitos anos, como tantas outras que eu enfrentei, graças a Deus aos poucos fui resolvendo, mas nem tudo houve tempo para ser resolvido. Mas uma coisa todo mundo sabia, eu jogava com franqueza. Eu conversava com a categoria de rodoviária, eu conversava, né, com a empresa que era concessionária, eu conversava com os operadores do sistema de transporte alternativo, seja ele a lotada, seja ele o sistema de transporte por meio de Kombi Van, enfim. Mas eu mostrava a realidade e as limitações que a gente sofria. Entretanto, de outro lado, existiam aqueles que diziam que tinham a varinha de condão, que iam resolver o problema da noite para o dia, que diziam que era eu que trazia o Detro para Roma, quando na verdade o convênio que existia do município com o Detro, que foi celebrado pelo prefeito que me antecedeu, eu não o renovei. Vocês podem buscar nos anais, eu tenho essas cópias todas e mostrei em cada comício no palanque a cópia desses documentos públicos. Que foi tema de acusação contra você. É verdade, diziam que era eu que trazia o Detro, e eu mostrava que o convênio com o Detro, do município com o Detro, foi assinado pelo prefeito que me antecedeu e eu não renovei esse convênio. Quando o convênio se encerrou no meu mandato, eu não renovei esse convênio por discordar de vários pontos que eram articulados naquele convênio. Entre eles, outro ponto crítico que existia já em outro convênio com esse Rodando Legal, que cobra taxas absurdas e abusivas. E que estava ilegal, né? Convênio esse, verdade precisa ser dita, que havia sido assinado pelo prefeito que me antecedeu, que implantou o Rodando Legal ali próximo ao antigo Minas Velha, aqui na região de Tatiquara, e que eu, ao final do meu mandato, quando esse convênio se encerrou, eu não o renovei. Eu não o renovei. Quero que me aponte qualquer documento que tenha minha assinatura em relação a convênio com esse Rodando Legal, simplesmente por um motivo. Porque o que eles cobram é um absurdo. A tarifa que esses caras cobram é extorsiva. É um absurdo pro cidadão que eventualmente teve um problema, não conseguiu pagar lá o seu compromisso, o seu carro é apreendido. Quando ele vai ver, o que ele tem que pagar, o depósito é mais até do que o carro vale. E o depósito é ilegal, né? É um absurdo isso. Então eu, André Mônica, né? Eu fiz questão de não assinar. Eu não sei, infelizmente, esse convênio se encerrou ao final do meu mandato. E eu não sei qual a providência que foi tomada pelo atual governo. Pelo que me parece, esse convênio deve ter sido reafirmado pelo governo, porque continua Rodando Legal dentro de cada rua desse município, em cada esquina dessa cidade, né? E aí cria um ciclo vicioso, Paulo Giovanni. Porque veja você, na medida em que o cara vai arrecadar com a apreensão de veículo, o que está acontecendo? Está acontecendo que é uma enxurrada de operações de fiscalização de veículos e de trânsito na nossa cidade. Se na minha época falavam, imagine hoje, o que esses caras têm a dizer? E aí a gente vê essa nota oficial, onde eles taxativamente se colocam, né, no intuito de assinar esse convênio com o Detro, que eles me crucificaram, ainda que indevidamente, porque eu não assinei convênio nenhum com o Detro. E eles agora me crucificam, né? Quer dizer, me crucificaram agora e agora? Ô André, o que eles têm a dizer? Eu só queria saber em relação
a repressão ao transporte alternativo, por que não faz essa mesma repressão aos ônibus, que às vezes estão totalmente ilegais, sem condição de rodar, entendeu? E pior que isso, eu queria saber onde aparece tanto policiamento, tanto guarda, se, por exemplo, nas comunidades, como por exemplo Morro Grande, nós temos um DPO inoperante, onde o secretário foi pessoalmente lá, me ameaçou de morte, onde está rodando um processo judicial contra ele, e infelizmente, você vai hoje, por exemplo, e não tem viatura, não tem apenas um guarda, e esse guarda é polivalente. Ele abandona um posto, por ordem, naturalmente, do secretário, para acender uma lâmpada cá na quadra, abandonando o posto. Entendeu? A minha colocação aqui, ela é muito pessoal, primeiro porque eu não sou política, eu não entendo de política, mas eu entendo de natureza humana, né? E pelo que eu vi nesses dias com relação, primeiro essa história de o sindicato dos rodoviários vão fazer greve, aí horas depois sentaram com o prefeito e chegaram no seguinte acordo. Eu, que faço teatro, achei que estava assistindo um espetáculo teatral muito mal feito. Bom... Eu achei que o que eu estava assistindo, na realidade, era um outro tipo de greve, mas não dos funcionários. Aquino, Jaida, eu quero só fazer uma colocação. Eu achei que foi brilhante a introdução aqui do Giovanni, quando ele falou isso. Né? Existe um detalhe que é fundamental em tudo isso, e que tem que estar à frente, acima de toda essa discussão, que é o cidadão, o direito de ir e vir do cidadão. Então a gente tem que ter muito cuidado em mexer com isso. O povo fica no meio disso, André, sem saber o que é verdade, existem o que questões, é mentira. Existem prós e contras. Por isso você tem que buscar, né, uma decisão equilibrada. Porque você hoje, né, o município suportaria tão somente o transporte feito de forma alternativa? Eu creio que não. Né? O município hoje, a questão do transporte por meio de ônibus, atende a demanda plenamente do município? Eu creio que não. Também. Então daí surge a minha ideia, e sempre pensei dessa forma, que a gente deveria conciliar esses dois sistemas, né? Esses dois meios de transporte. Conciliar não significa dizer que você tenha, né, que fazer um embrulho com tudo que está aí e botar um lacinho em cima. André. Porque não é fácil fazer isso. Porque você tem, por outro lado, a legislação, que ela impõe limites. E você não pode ultrapassar o limite da lei. Impossível isso. Entretanto, o que pega nesse momento e o que está revoltando o povo é porque o povo e os representantes, por exemplo, do segmento do alternativo, ouviram essas promessas publicamente do atual gestor. Ele tratou, e como bem frisou o meu querido amigo Henrique, isso comparativamente a gente pode chamar de estelionato eleitoral. Exatamente, André. Porque os caras abraçaram essa causa, e foi assim agora, há um ano atrás, nas eleições de deputado, da mesma forma. Eu participei de reuniões em que esse assunto veio à tona e da mesma forma isso foi abordado. Então criaram uma expectativa nesses chefes de família e agora estão dizendo a eles assim, olha, esquece isso. E não é assim, porque o cara tem a família dele para cuidar, da mesma forma que o rodoviário tem a dele para cuidar também. Isso sensibiliza a gente. Então é um assunto, né, que tem que ser debatido tecnicamente e politicamente. Por quê? Porque tem o povo para ser atendido. Não pode, por exemplo, deixar de colocar ônibus para as regiões em que você não tem o transporte alternativo para fazer com que as pessoas tenham o direito de ir e vir, como é a nossa região lá, Quino. Prodígio, Bom Jardim, tá todo mundo desesperado, porque se tirar o ônibus o povo vai andar a pé. Agora, por outro lado, chama atenção para um outro detalhe. Bom, mas lá não tem o alternativo está aqui em cima só das linhas que tem passageiros e rodam, é verdade? Então você tem que criar um equilíbrio, né? E a empresa, evidentemente a empresa, né, ela tem os seus deveres sim, né? Mas por outro lado ela tem os seus direitos. Então ela, na verdade, grita em favor dos seus direitos também. Por quê? Se é verdade que ela está girando e virando no vermelho, óbvio que ela não vai avançar dessa forma, porque não vai ter como sustentar as linhas de menos passageiros, as linhas deficitárias. Então cabe ao poder público tomar as atitudes necessárias para equilibrar essa relação e fazer com que nós tenhamos sim o passageiro de Araruama, você, meu amigo e minha amiga, que mora nos 4 cantos dessa cidade, com o seu direito de ir e vir resguardado. Então, por mais que a gente tenha dificuldades, a gente tem que buscar o equilíbrio imediato, porque isso não pode esperar. Isso é imediato. Por esse motivo, né, a gente se equilibrava na relação e conseguia, de alguma forma, manter
com o passageiro de Araruama com o seu direito de ir e vir, em que pese as dificuldades nessa relação. Mas, enfim, hoje o que está em questão é o seguinte. Acabou o tempo, gente, de pegar o microfone pro palanque, de chamar todo mundo e dizer que tem a varinha de condão nas mãos. Que vai transformar tudo da noite pro dia. Que tudo vai virar uma grande maravilha da noite pro dia. Acabou esse tempo. Chega. Mentira não tem mais vez na política. A gente está diante de um fato aí que está tomando a atenção de todo o povo brasileiro. Agora, esse cenário aí da Operação Lava Jato, esse cenário da Operação Zelote, isso tudo está chamando a atenção do povo brasileiro e o povo está transportando isso para a sua realidade local. E as pessoas precisam olhar. Eu costumo dizer o seguinte, ô Giovanni, olha, o prefeito não é professor de Deus. Prefeito não é dono da cidade. Prefeito não é o patrão do povo que impõe as suas vontades. Não. Prefeito é um servidor. Ele recebe do povo para trabalhar pelo povo. Então ele precisa se associar aos seus companheiros de luta e de missão para cuidar da cidade. Então acabou esse tempo dessa mentirada de dizer que é um todo-poderoso, de dizer que pode transformar tudo, e a gente está vendo a esperança das pessoas indo por água abaixo. André, uma colocação muito importante. A dona Antonieta, via Facebook, ela fez uma colocação que me chamou a atenção. Ô Paulo, fala pro André frisar aí que tem algumas pessoas que andam dizendo o seguinte: esse problema fulano não resolveu. Ora bolas, segundo a dona Antonieta, quem tem a caneta hoje, resolva. Exato. Porque se tinha a proposta para resolver, resolva. Agora, não pode ficar com a síndrome de Adão. A história de Adão, você sabe? Deixa eu só fazer uma observação em relação a isso. Exatamente isso eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que eu resolvi. Eu estou dizendo que eu me equilibrei no problema e consegui garantir ao cidadão o direito de ir e vir. Tivemos problemas, tivemos manifestações, tivemos discussões, sim, mas em momento nenhum o cidadão deixou de ter o direito de ir e vir. Hoje o cidadão está ficando sem o direito de ir e vir. E um detalhe, esse problema não fui eu, não. Ninguém resolveu. Esse problema se arrasta desde que o transporte alternativo surgiu, porque a busca pela solução legal, a solução juridicamente possível, ela não é fácil. Por esse motivo ninguém resolveu. E nós estamos falando de um governo que está finalizando o seu 3º ano. Não estamos falando de um governo, né, que começou ontem, que está finalizando o seu 3º ano e que, no palanque, disse taxativamente que era fácil resolver. Não, mas o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte, é porque ela já está cansada de ouvir, ela falou, eu não consigo mais ouvir no outro programa, que eles só falam assim, mas o cara cobra, mas ele também deixou. Nós estamos agora, deixa eu falar até aqui, eu sei que é pra você, André, mas eu fico irritada. Nós estamos agora aqui na posição de cobrar mesmo, porque André hoje não é prefeito, André é povo, como eu, como você, como todo mundo que está nos ouvindo. E André, enquanto prefeito, levou todo tipo de porrada pelos mesmos motivos, e André tentando consertar, entendeu? Então a gente hoje vê um prefeito que é réu por fraudes em licitações de merenda, que é dano ao erário, atos administrativos, improbidade administrativa, abuso de poder, e o cara ainda acha que vai cantar de galo e todo mundo vai ficar calado sem falar nada? O André hoje é um cidadão e ele tem todo o direito de, como cidadão, vir a público e dizer o que ele pensa do que está acontecendo na cidade de Araruama. Eita, que desabafo. Obrigado, querida. Muito brava, cara. Não, inclusive em cima disso tudo, fica claro a questão, como o Henrique colocou, do estelionato eleitoral. Porque a questão do estelionato eleitoral vem no momento em que, há pouco tempo também, parece que um grupo do transporte alternativo estava querendo entrar na prefeitura. Aí tinha um líder na porta da prefeitura e ele deixou bem claro que ele foi procurado, né, tanto pela deputada quanto pelo prefeito, né, e que iria ser resolvido o problema do transporte público. Eles acreditaram, eles acreditaram naquela época, o transporte alternativo acreditou mais uma vez nesse estelionato eleitoral de campanha, né, para que fossem eleitos mentindo para a população e mentindo para essa comunidade, para o transporte alternativo. Ô Marcelo, deixa eu dar uma parte aqui, abrir um parênteses. A mim e a outras pessoas, nós não nos surpreendemos com o que está acontecendo e o que virá por acontecer. Por quê?
No início do governo, aquelas pessoas que militam dentro da política, ou necessariamente não precisam militar dentro da política, elas se reconhecem muito bem quando estão diante de uma verdade, quando estão diante de uma farsa. E o seu Miguel Giovanni, ele é uma farsa de si mesmo. A equipe de marketing apresentou à população uma imagem, entendeu? Uma imagem construída, um discurso, uma engenharia retórica. E a nossa sorte é porque ele não consegue articular uma palavra, ele não fala, ele balbucia. Eu ouço algumas declarações em 3 anos, não é nenhuma perseguição, mas eu não encontrei até hoje uma frase deste homem que fosse aproveitável. É realmente o caos. Deixa eu só fechar. Nós vemos aqui, vamos recorrer à prática. Este cidadão é um homem comprador de mercadorias, né? Ele começou a vida indo ao Ceasa, avaliando uma mercadoria, vendo tempo de viabilidade dessa mercadoria, se ela iria chegar ao seu destino perecível ou não, com o tempo de ser vendida ou não. Então ele é um grande avaliador, ele não é um ingênuo. Quando ele se propôs a vir a assumir a prefeitura, ele diz que não, mas todos nós sabemos, por pura vaidade, não é? Ele sabia exatamente os problemas que ele iria encontrar. Ele não é um inocente. Mais uma vez, ele está transferindo responsabilidades, onde ele é o principal responsável pelo caos que Araruama vive no seu dia a dia. Ô Henrique, eu agradeci a Jaida pelo desabafo. Eu fico doido. Emocionado, mas isso assim, eu recebo isso com muita tranquilidade, até porque, na verdade, eu faço o meu papel. Em momento nenhum eu aprendi uma coisa na vida, é melhor você ficar vermelho uma vez na vida do que amarelo a vida inteira. Né? Eu sempre coloquei isso. E esse assunto, eu venho dizendo aqui, em momento nenhum eu disse que eu deixei o assunto resolvido, porque esse é um assunto que não foi resolvido até hoje. Sim. Na história do município, tanto é que ele se arrasta, virou demanda judicial, existem limitações, mas existe, acima de tudo, o interesse da população. Entretanto, só Deus sabe que eu sofri com isso, injustamente. Botavam na minha conta tudo que acontecia. Eu presenciei aqui dentro da rádio, você quase foi agredido aqui. Blitz, Detro, enfim. Tudo isso era a culpa do André. Era o André que fazia. Entretanto, agora, e esses mesmos que me culpavam, hoje, né, foram pro palanque e diziam que não, vai resolver, como se num estalar de dedos, num passe mágico, iriam resolver tudo, e no entanto hoje esqueceram disso. Agora, eu sempre coloquei isso de forma clara e objetiva. Eu sempre deixei bem claro que o assunto era um assunto complicado. André. Né? Inclusive, no meu diálogo, estou repetindo aqui, até para que fique bem claro isso. Isso não me incomoda. Eu estou aqui de peito aberto e falo, eu evidentemente fui prefeito dessa cidade, não resolvi todos os problemas da cidade, como nunca nenhum prefeito, ao seu tempo, resolveu todos os problemas dessa cidade e de nenhuma cidade. Não, então eu sei que existem, evidentemente, questões a serem resolvidas, mas eu fiz a minha parte e sempre joguei com muita sinceridade, joguei com verdade. Triste é quando o cara usa da ferramenta da mentira, da promessa vã, né, do estelionato eleitoral para obter um objetivo e depois se esquece disso tudo. E tá aí hoje essa cobrança se dá em função disso, não é nada diferente, é em função de uma ilusão criada e que hoje rasgam, né, as páginas das promessas e viram as costas a um monte de trabalhadores, coisa que nunca fiz. O Henrique narra que teve um determinado dia que eu saí aqui do meu programa de rádio, tinha uma comissão aqui, ó. Aqui os caras nervosos, porque tinha tido uma blitz do Detro. Uma blitz do Detro aqui, vieram me questionar porque diziam nos programas deles que era eu que trazia o Detro pra cá, que eu era o prefeito, que eu permitia o Detro estar aqui. E, no entanto, a gente viu no release aí que eles estão, repito, esse convênio com o Detro, né, não foi assinado por mim, você nunca vai achar uma assinatura minha em convênio com o Detro, foi assinado pelo prefeito que me antecedeu. Esse convênio se encerrou, eu não renovei ele, e eles agora anunciam que vão renovar o convênio com o Detro. Né? Então, aqui eu só quero colocar o seguinte, hoje eu estou andando nessa cidade, que você é policial, eu nunca vi na minha vida, tanta blitz, barreira em operação contra veículo trabalhador, como tem agora. Eu nunca vi uma coisa igual. Eu quero que eles, assim, agora é hora deles se explicarem. Na verdade, quem tem que explicar não sou eu.
Eu hoje sou cidadão e vou cobrar sim, porque eles prometeram que iam resolver, como que não passe demais. Mas é exatamente isso, André. E depois, eu não quero que eles venham no programa seguinte, tá? Como diz o aqui, no Engana Cidadão, diz a seguinte frase. Engana cidadão, engana cidadão. Eu tenho dificuldade, peraí. Que eles dizem devagar, eu quero... Engana cidadão. Ah, agora entendi. Mas o que eles dizem? É que você, André, quando está aqui, você não está apresentando projeto. Então, eu vou lembrar para ele o seguinte, que ninguém aqui está fazendo campanha. Nós estamos fazendo, sim, um alerta que a população tem no nosso programa a voz por nós. Elas gritam para nós e nós falamos nos microfones. Nós não temos que apresentar projeto. Quem tem que apresentar projeto e solução é o governo que está aí que não faz nada. Bom, gente, 12:00 mais 35 minutos. Diante de tudo isso, André, nós vamos para o intervalo. Mas minha mãezinha sempre dizia: quem sabe da quintura da panela é a colher que mexe, filho. Bom, gente, estamos de volta e, André, o nosso amigo Humberto Ruas, via Facebook, ele está dizendo aqui, abraços para os meus amigos da mesa, André, Marcelo, Paulo, Henrique, Jaida, ligado aqui em Quissamã, viu? Sucesso e bom programa. Ele ainda diz o seguinte, André, manda um alô para Ana Paula e para o meu filho Pedro Joaquim, que estão fazendo aniversário hoje. Daqui a pouco nos abraços dos aniversariantes. Ele diz o seguinte, olha, aproveita e faz um alerta sobre a dengue, viu? Eu passei um sufoco com a minha sogra e o meu filho com essa doença. O Marcelo está... Você Marcelo, está sabendo disso? Sim, é verdade. Eles tiveram dengue e zika. Eita! Caracas. Mas estive em alguns hospitais e vi a situação está feia. Viu? Mandar um abraço pro querido Humberto, tá acompanhando a gente lá de Quissamã. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom, obrigado aí. Valeu. E vai aí, né, um reforço aos apelos do Humberto, especialmente em relação à dengue, é verdade. Hoje o nosso programa ficou quente, hein? Hoje esquentou aqui. Mas, na verdade, uma preocupação que é uma grande preocupação, né? A nossa região é uma região que é muito atraente, né, pro mosquito. Principal problema, até que é o porque mosquito. Muitas casas fechadas, né, André, com piscina às vezes. É verdade. Então tem que intensificar mais. Cobrar da saúde pública, né, da saúde coletiva, né, providências em relação a isso. E por outro lado, também pedir da população uma conscientização, até porque é fundamental a conscientização, a participação da população, porque sem ela é muito difícil a gente obter resultado positivo. Então pedir que todos se conscientizem dentro daquelas normas, cuidado com a água acumulada, enfim, né? Todo mundo está careca de saber já quais providências que devem ser tomadas e a gente precisa fazer a nossa parte cidadã. Paulo André, eu gostaria aqui de abrir um parênteses, uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que você tem muito carinho, muito respeito, né? Aliás, não só você, eu acho que a maioria da população é uma pessoa que representa assim a dignidade, né? É uma pessoa preparada, é uma pessoa que é um exemplo de cidadã e também como trabalhadora, que é a nossa querida Sueli Amaral. É verdade, né? Verdade. Então, por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque eu me mandaram um vídeo na semana passada, aqui na época da inauguração desse... Inauguração dos 167 metros de asfalto. Esse pedacinho por 10 metros de largura. E eu tive a oportunidade, né, de assistir o prefeito fazendo um pronunciamento junto da sua digníssima esposa e deputada, e ao fundo, a nossa querida Sueli Amaral. E perceber, quer dizer, eu tenho até que perceber, né, porque eu trabalho com expressões faciais, né, é o ator, se ele está realmente expressando o sentimento que ele está tendo em relação ao texto, e percebi que ela estava assim muito constrangida, né? Constrangimento puro, e eu fiquei realmente nas minhas preces, né? Estou rezando muito por você, minha querida Sueli, porque eu fico vendo uma pessoa que passou por 2 governos, 2 administrações, onde os oradores eram oradores que tinham articulações, eram oradores que sabiam se expressar, né? A senhora ter que estar atrás de um homem igual ao atual prefeito, que não consegue produzir uma frase sequer que chegue à população, que fica balbuciando. Minha querida Sueli Amaral, realmente, eu vou lhe contar, o seu salário deveria ser
triplicado. Um bom dia para você, Sueli. Coitada da Sueli. Um beijo, Sueli. Eu não sei se isso foi bom ou ruim pra você, mas um beijo, a gente te ama de verdade. Marcelo, quem é que tá mandando alô aí? Você tem uma anotação? Então tem pra poder falar isso aí. Não, né? já passei no final, André. O André vai passar esse abraço aqui especial. Fala, Dino. Você ia falar o quê? Bom, a princípio eu quero... Desligar o telefone. É desligar o telefone. Desliga esse telefone, cara. Bom, a princípio eu quero fazer uma colocação. Eu pensei que você ia fazer igual um cara que eu conhecia, jogar o celular lá na parede. Mas... Primeiro eu quero fazer uma colocação que o pessoal me questiona sempre. Aquino, você faz tanto questionamento do prefeito e você veio com o prefeito. Será que você tem esse direito? Ou não, eu tenho esse dever. Porque tudo isso, André, que está acontecendo, principalmente hoje com o transporte, é o que o prefeito me garantiu que ia fazer. Então, se ele prometeu, eu prometi às pessoas que ele resolveria tudo o que estava para se resolver, então não tem porquê eu não cobrar hoje dele, já que ele falou, se eu não fizer, cobre. E não está fazendo. Outra coisa que eu quero deixar bem... Seu nome justifica. Você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Agora, olha só. Eu quero fazer um questionamento aqui. É o seguinte. O programa Engana Cidadão, os apresentadores do programa Cidadão, Engana Cidadão, anda questionando sempre pelas pedras portuguesas da época do André Mônica. Eu só queria saber esse questionamento por quê? Porque eu quero saber do programa Engana Cidadão aonde estão escondidas as pedras do canal do Peixe que eu filmei em flagrante sendo subtraídas e até hoje não apareceu. Bonito isso, subtraídas. Para falar uma palavra bonita. Quero saber onde estão as madeiras de lei do Museu da Aurora, que também foi retirado. Não, se é de lei, eles não sabem onde está, não. Exatamente. É de lei, o problema é lei. As madeiras foram desaparecidas e até agora não deram uma satisfação. Pessoal do programa Engana Cidadão, eu quero saber onde estão esse material. Para finalizar... Consigo entender o nome do programa. Programa Engana Cidadão, que o tema deles é enganar as pessoas. Entendi. O questionamento deles sempre é o seguinte: o prefeito faz com o dinheiro dele o que ele bem entender. E eu concordo, André. Eu só queria saber do prefeito aonde estão R$1.300.000 empregados nas obras dos postos de saúde em Morro Grande. Para ser mais preciso, são mais de R$500 milhão na reforma dos postos e os R$800 mil da UBS, que até agora o prefeito não disse aonde está. Então, quero dizer para o pessoal do programa Engana Cidadão que esclareça isso e que chame também o repórter do programa Engana Cidadão, que é o repórter Engana Cidadão. O enviado especial? O enviado especial. Alguma coisa BA. Isso deve ser busca e apreensão. Deve ser busca e apreensão. Para, por exemplo, entrevistar o pessoal de Morro Grande, que o jornal Engana Cidadão disse que o problema dos ônibus em Morro Grande já está resolvido. E as pessoas continuam com o mesmo problema, não foi resolvido nada. Estão dizendo que segunda-feira vai o pessoal da Monte Branco mostrar um novo programa de horário e até agora não foi solicitado o programa, não só em Morro Grande, como em toda a cidade. Então, está aí o convite para o pessoal do programa Engana Cidadão. Olha, esclarecer esse fato. Sabe o que eu acho, Aquino? Que você está muito preocupada com pouca coisa. Coisa que não vale nada. Mas, ô Jaida... Eu não acho que é para esse pessoal que a gente tem que falar nada não, sabe? Porque eles não vão responder nada. Eles não têm o que responder. Eles estão ali só para mentir. Eles foram contratados para mentir. Entendeu? A gente está cansado de saber disso. E a população que via eles nos outros programas falando as coisas que eles falavam, e que a gente tem até gravado, só não vou botar no ar, é porque são tão irrelevantes, são pessoas tão sem significação, que não vale a pena da gente perder a nossa hora de programa aqui falando neles. O que o povo quer saber é o que a gente tem trazido para eles, a verdade. A gente não tem trazido mentiras, a gente não está aqui fazendo picuinha com ninguém. Eles estão lá ganhando o salário deles, era
isso que eles queriam, passar a vergonha que eles estão passando, deixa eles passarem a vergonha deles. E nós vamos tratar aqui do nosso programa, do que a gente tem que dizer para a população, da verdade que a população precisa ouvir e que só aqui escuta. Então, essa que é a mas realidade. aí, em cima disso aí, Jaida, que você está falando, Sim. Existe no governo atual a síndrome da galinha carijó, assim como o Henrique Nunes já havia dado essa informação. Enunciado é bonito, é uma palavra não, você bonita. havia enunciado. Então, o que acontece? Quando soltaram fogos na inauguração da rua Isa Domingos Eurico, né, uma rua de 167 metros por 10 de largura, né, imagina. Olha, meu agrimensor de fé pública, queira repetir? 167 metros por 10 de largura. Olha que uma grande... Imagina só, se no governo do André ele tivesse que soltar fogos para drenagem e pavimentação, urbanização e nova iluminação da Gladstone de Oliveira, reforma da Casa de Cultura, asfaltamento do Parque de Exposição, drenagem e pavimentação das ruas Oscar Clark, John Kennedy, República do Chile, Honduras, Guatemala, Constante Ramos, Francisco Otaviano na Fazendinha, e ainda teve mais, recapeamento das ruas Horácio Vieira, Costa Rica, Colômbia, Domingos Rodrigues, Venezuela, da rua, enfim, Júlio de Castilho, Bernardo Vasconcelos, Emílio Zalar, Castelo Branco. Nossa senhora, ia ser um foguetório de Gramado. Caltrim Clube dos Engenheiros, Nilo Viana, Protásio Guimarães. Então, olha só, não dá tempo. Se eu parar para falar. Isso daqui não é um guardanapo, Marcelo. Esse programa não é um guardanapo. Mas isso aqui, eu estou só falando de drenagem e pavimentação. Entendi. Eu vou aproveitar os outros programas seguintes para falar sobre iluminação pública, sobre escola, sobre reforma de escola. Porque o André, quando ele fez escola, na verdade, o André ele teve a dignidade de manter o nome da escola que ele reformou. Por exemplo, vou citar uma. A escola André Gomes. A escola André Gomes era uma escolinha pequena que ele transformou em quase numa escola no estilo de uma universidade. De tão grande e bonita que aquela escola ficou. Sim. Né? A escola Simval Pinto, aqui numa... Enfim, ele não só reformou, como ele fez escolas novas, mas teve a dignidade de manter o nome para não falar assim, eu construí uma escola nova. Não, ele reformou construindo uma escola nova. Sim. Ele construiu uma escola nova, efetivamente. Muito bacana a colocação do Marcelo. Estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje o tema foi um tema recorrente. Nós abordamos a questão transportes. E para fechar, não importa se vai ser o transporte alternativo ou se vai ser a empresa de ônibus. O que importa é que o cidadão de Araruama tem aquilo que está estabelecido na Constituição, o direito de ir e vir, de chegar ao seu destino. Essa é a proposta do Araruama em Ação. Estamos aqui para debater com muita humildade, com muita responsabilidade. E esperamos que tudo isso que nós fizemos aqui possa contribuir para que o poder público chegue a um consenso, seja com a empresa, seja com os lotadeiros, e esse problema possa ser resolvido. Parabéns! Aniversariantes da semana! Parabéns pra você! Bom, picuinhas de lado, vamos celebrar a vida, André? Rapaz, bom lá. Bom, quero mandar um abraço pro guarda municipal Alan Oliveira, pra Clara Silva, pro Luciano Pinto, pro Dudu Rego, servidor do município, grande engenheiro, pra Carla Magalhães, pro Didada Zambuja, pra Jéssica Salustiano, pro Luiz Vicente Pérez, para Márcio Santana, para Elinete Pintas, Simone Borges, Manuel Antônio de Bragança, Sérgio Costa, do Jornal Notícia Local, para o meu querido amigo Mário César Castanho, para o Fabiano Oliveira, para Glória Aguiar, para Brene, neto do Tuca, que está aniversariando, estão sintonizados lá na casa de Tuca ouvindo a gente. Quero mandar um beijão para Ana Paula e para o Pedro Joaquim, lá de São Vicente de Paula, ela esposa e ele filho do nosso querido Humberto Ruz, que entrou agora aí via Zap. E também quero cumprimentar um grande amigo, nosso querido Gilmar Negão, né? Como é conhecido carinhosamente, Gilmar, construtor, filho de uma família maravilhosa, né? Meu querido amigo Isael, sua esposa, uma família que eu tenho, assim, uma relação de amizade de muitos anos, que está aniversariando e a fumaça vai subir essa semana aí, lá no final, acho que amanhã vai ter fumaça, né? Quero mandar um abraço para todos vocês e aproveitar e mandar um alô pro Marcelo Magaton, que está assistindo a gente lá em Bananeiras, e pra dona Antonieta da Vila Capo, que entraram aqui pelo Zap. Quero registrar um abraço para vocês todos. E quem está aniversariando é mesmo
Nós vamos encerrar o programa. Nós vamos encerrar o programa. Vai fazer um churrasco. Diferente, daqui a pouco. Eu quero só sublinhar aqui, em vez das despedidas, a gente vai encerrar o programa de um modo diferente hoje, Paulo. Nós vamos encerrar o programa cantando os parabéns para um amigo. Mas antes eu quero só fazer um registro aqui e dizer o seguinte, Marcelo, Paulo, Jaida, Henrique, Aquino, eu quero pedir que a gente tenha muito cuidado, na verdade, porque é evidente que o nosso programa, ele é um programa que, por sua essência, ele incomoda. Evidente. Está claro, iniciei o programa hoje falando sobre isso. É um programa que tem um propósito único, é falar a verdade. E a verdade dói. Por que motivo será que fizeram de tudo para nos tirar dessa rádio durante tanto tempo? Porque não queriam que a verdade fosse dita. Que tivéssemos aqui a possibilidade do contraditório, né, do debate, da discussão. Né? Fizeram isso assim no estalar de dedos. Então logo ganharam a eleição, já se empenharam em fazer um esforço grande para tirar as vozes e as correntes fortes de oposição dessa emissora de rádio. Porque sabiam que a verdade ia doer. Isso me faz concluir, Henrique, que na verdade tudo que está acontecendo foi premeditado. Na verdade, eles sabiam que seguiriam para esse desastre. Mas, André, um prefeito que entra na prefeitura no seu primeiro dia de mandato com um esquema de fraudes completo, porque isso não sou eu que estou dizendo, está no processo, é o Ministério Público. Você espera o quê dessa pessoa? Então, a minha conclusão, querido Giovanni, né, ela é uma conclusão, infelizmente, essa é a conclusão que eu tiro. Tentaram nos tirar do ar porque temiam a verdade. Bom, conseguimos esse espaço. Agradeço muito à Rádio Costa do Sol, em especial a Kátia, que ao assumir aqui abriu esse espaço, ao Manuel Diamantino, que é o seu diretor, nos deu esse espaço e nós precisamos aproveitar demais esse espaço, que é muito pequeno, né, frente à enormidade de espaços que eles têm para ficar, né, reticentemente contando uma história que não é a verdade. E às vezes essa história conta a história de um lugar tentando enganar alguém de outro lugar, porque você nunca engana alguém do lugar daquilo que está acontecendo naquele lugar, porque ela vive na ponta realidade. Então nós temos que ter muito cuidado, primeiro, né, de manter a nossa direção. Né? Nós não temos que ter preocupação com o que dizem. Concordo. Até porque todo mundo sabe, né, qual é o intuito dos programas. Chegaram a um ponto de criar um programa específico logo em seguida ao nosso. Então logo a gente começou a tirar um programa que estava aqui no ar há um bom tempo, também patrocinado por eles. Tiraram o programa do ar e colocaram um outro programa no intuito de criar esse impasse, esse debate, para evitar que nós façamos aqui o nosso papel, que é aquilo que você falou, Marcelo, e aquilo que você sublinhou, Aquino, que é dar voz às pessoas, ao cidadão. Quando a gente traz o tema transporte ao ar, a gente traz por quê? Porque simplesmente foi o tema que dominou a discussão da cidade durante a semana. E todos os temas serão pautados dessa forma. Então, nosso papel aqui é dar voz à população, falar a verdade, às vezes um tom, né, de humor refinado é sempre bom, porque nos agrada e às vezes a gente fala uma verdade que precisa ser dita de uma forma mais light, né? Menos agressiva. Senão fica pesado demais. É o nosso papel. Então eu encerro aqui agradecendo a todos que nos dão essa audiência maravilhosa e dizendo que semana que vem voltamos com outros tantos temas. Agradecendo ao Marcelo, porque comparar é sim uma coisa muito importante. Quando você para e compara, você tira uma direção. E isso é muito importante, Marcelo, que você está fazendo. Eu te agradeço, que às vezes eu esqueço até de mim. A gente vem para aqui na preocupação com o dia a dia das pessoas e eu esqueço de contar aquilo que a gente fez, né? Porque, com certeza, o nosso papel a gente está cumprindo. A gente encerra aqui o programa de hoje, dedicando ele ao nosso valente guerreiro, aqui no do Papa, cantando Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.